Bom, olá a todos, né? Estamos aqui hoje para estar trazendo mais um vídeo aqui para vocês, falando um pouco sobre as consequências do divórcio. Bom, a gente sabe que, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2022, o número de divórcios no Brasil ele subiu de 790.500, tendo um aumento de 14,3% em relação a 2021. Então, se for analisar aí, o número de divórcios aumentou substancialmente. Bom, o divórcio ele pode ter consequências significativas na vida das pessoas envolvidas, tanto no âmbito psicológico quanto no âmbito financeiro. É importante a gente conhecer essas consequências para poder se preparar para elas e lidar com elas de forma adequada. O ideal é você se preparar, é você se planejar para ter um casamento abençoado e não ter o divórcio como opção. Mas, como a gente sabe, tipo, o pessoal hoje eles não estão interessados muito em lutar pelo relacionamento, qualquer coisa eles preferem se divorciar. Então a gente está tentando preparar vocês para que possam lidar com essas consequências de forma mais natural. Bom, como todos sabem, eu sou psicoterapeuta e conselheiro de casais, trabalho com terapia de casais, aconselhamento de casais, e é grande o número de pessoas que nos procuram falando das consequências do divórcio. A gente sempre aconselha para tentar um segundo termo, mas não conseguindo, então a gente tenta trabalhar para que as pessoas saiam desses relacionamentos com menos consequências possíveis. Então vamos lá, as consequências psicológicas do divórcio elas podem ser devastadoras. Os envolvidos eles podem sentir uma série de emoções negativas, tipo tristeza, raiva, culpa, medo, insegurança e isolamento. Essas emoções elas sempre podem causar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade, problemas de sono e transtornos alimentares. Um dos atendimentos, uma mulher ela, que se divorciou recentemente, ela relatou que está sentindo muito triste e sozinha. Ela sente falta de uma companhia, principalmente da convivência do marido que eles tinham junto, ou seja, por pior que seja uma relação, aquela convivência a dois, em algum momento, deixou alguma marca, alguma raiz que vai fazer falta. E já em outro caso, um homem que separou já há alguns anos, ele ainda relatou que sentia muita raiva da ex-mulher. E ele não conseguia perdoá-la de forma nenhuma pelo que havia ocorrido. Então, assim, por mais que passe o tempo, mais que passe os anos, as mágoas, as marcas são profundas e com isso pode causar sérios transtornos emocionais. E, perdão, em um dos atendimentos, uma criança, filha de pais que havia se divorciado, relatou de estar com medo de perder o pai ou a mãe. Essa criança não sabia o que ia acontecer com a vida dela, ou seja, a criança ela já estava já com a cabeça transtornada, com medo do que poderia acontecer, ou seja, já estava já estava já gerando uma crise de ansiedade nessa criança. E, além disso, são inúmeros as consequências emocionais que um divórcio pode causar. Por isso, a gente sempre aconselha as pessoas a procurar aprender mais sobre o que é casamento, aprender o que é relacionamento, antes de se envolver, antes de tomar uma atitude tão importante que é o casamento, para que não aconteça isso, a questão do divórcio. A gente sempre, em nossos cursos, nosso treinamento, a gente sempre instrui que o divórcio não é uma opção, mas para isso você tem que ter todo o planejamento, tem que começar da forma correta. Então não tem como aquilo que começou certo dar errado. Agora, aquilo que começou errado não tem como terminar certo. E outras consequências sérias também são as consequências financeiras. O divórcio ele pode ter consequências financeiras significativas. Os envolvidos eles podem perder a segurança financeira que tinham quando viviam juntos. Isso pode acontecer por vários motivos, principalmente como divisão de bens, pagamento de pensão alimentícia, aumento das despesas. Exemplo que tivemos também
em um dos atendimentos, foi com um casal que se divorciou, teve que dividir a casa onde eles moravam, onde o marido ficou com a casa, a mulher teve que se mudar para um apartamento menor. Teve uma outra que a mulher que se divorciou teve que pagar pensão alimentícia para o ex-marido. Isso diminuiu muito a renda que ela teve que trabalhar mais para poder se sustentar. Então, já em outro caso, um casal que tinha acabado de se divorciar teve que aumentar as despesas com advogado e outros custos do processo. Isso acaba diminuindo todo o planejamento financeiro que o casal tinha, como poupança, e muitas das vezes acabam até adquirindo dívidas. Sem falar nas principais vítimas, que são os filhos. O divórcio ele pode ter consequências significativas para os filhos dos envolvidos. Eles podem sentir uma série de emoções negativas, sendo tristeza, raiva, culpa, confusão, medo. Essas emoções ela podem causar distúrbios psicológicos, como depressão, ansiedade, problemas na aprendizagem, comportamento antissocial, além de deixar uma criança totalmente traumatizada e futuramente um adulto problemático. Então, assim, algumas vezes a gente sempre, quando a gente faz atendimento de alguns casais, a gente sempre tira um tempinho para conversar com os filhos, quando casais têm filhos, para conversar com os filhos, né, para entender um pouco mais da rotina do casal. E numa desses atendimentos, uma criança que os pais tinham se divorciado relatou de ter medo de não ver mais um dos dois. Ou seja, ela não sabia nada do que poderia acontecer futuramente. E isso aí pode gerar crise de ansiedade, ou seja, ela já estava preocupada com algo que poderia acontecer futuramente. Então, isso aí gera ansiedade. Então, provavelmente, essa criança vai crescer com crise de ansiedade, e com isso pode trazer outros tipos de traumas emocionais. E já em outros casos, um adolescente que os pais tinham se divorciado também, ele estava tendo problemas de aprendizagem na escola. Ou seja, ele tinha dificuldade de se concentrar em fazer as tarefas. Ou seja, crise de ansiedade, estava tendo crise de ansiedade. E já em outro caso, um jovem mais um pouco adulto, ele relatou que os pais se divorciaram e estava tendo problemas no relacionamento. Ele tinha medo de se comprometer com alguém, ou seja, ele emocionalmente ele estava fechado a qualquer tipo de relacionamento, justamente por esse medo de acontecer. Então é muito importante, antes do casal querer se divorciar, sentar, conversar, ver se realmente não vai ter jeito, tentar fazer de tudo para que o divórcio não seja uma opção. Converse, tente resgatar coisas boas do passado, tente buscar ajuda através de leitura, de seminários, cursos para casais, até mesmo a terapia de casal pode ajudar. Bom, o divórcio ele é uma experiência muito difícil que pode ter consequências significativas na vida dos envolvidos. É importante você conhecer todas essas consequências para poder se preparar para elas e lidar com elas de forma adequada. Como eu falei, o nosso conselho é que vocês não tenham o divórcio como opção, mas se não tem jeito, se você está pensando em se divorciar, é importante procurar uma ajuda profissional, procura um psicólogo, um terapeuta. Isso vai te ajudar a lidar com as emoções negativas do divórcio e a tomar decisões que sejam melhores para você e para seus filhos. Que nesse momento você tem que pensar nos seus filhos. Então, caso você necessite, precise de ajuda, como eu já falei, sou psicólogo, psicoterapeuta de casais, conselheiro de casais, trabalho com aconselhamento de casais. Temos vários cursos, vários treinamentos nessa área que podem e vão te ajudar se você quiser aprender também um pouco mais sobre o que é o casamento. Então, você que não nos segue nas nossas redes sociais, siga lá o nosso Instagram, que é o @restaurando.casamento. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que nós sempre estamos gravando vídeo aí com dicas para ajudar você a ter um relacionamento feliz, uma família bem estruturada. Então, desde já eu agradeço aqui e até a próxima.